Olá, gente, tudo bom? Sou o professor Igor Iuco e estou mais uma semana com vocês aqui na disciplina Didática do Ensino Superior, que é oferecida nesse semestre 2020.2 pelo Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da UFC Sobral. Hoje o tema é bem interessante. Hoje a gente vai navegar na temática que fala sobre avaliação do estudante, né? Que tem tudo a ver com as nossas aulas anteriores, né? É importante a gente pensar nas normas que direcionam o processo de ensino-aprendizagem, é importante a gente pensar nos planejamentos, na contextualização de atores e cenários, né, que constituem, né, o processo educacional e também do processo final de avaliação, né, que na verdade não deve ser encarado só como processo final, né, é um resultado de todo um esforço do processo educativo, que pode ser mais finalístico ou pode ser gradativo. Então, a gente vai discutir todos esses nuances juntos. Vamos lá comigo. Então, eu recomendo uma leitura que está disponível no SIGA UFC, dentro daquele compêndio de leituras. Trata-se da avaliação do estudante aspectos gerais, dos autores Panunço Pinto e Troncon, tá certo? E a partir desta leitura, eu vou trazer alguns elementos de constituição para embasar a nossa discussão de hoje, tá bom? Então, quando a gente fala de aprendizagem, né, a gente tem que pensar nos objetivos da aprendizagem. Será que a gente realiza a avaliação com o sentido de avaliar a avaliação da aprendizagem ou a avaliação para a aprendizagem? Será que o nosso foco, a nossa ênfase será em ver o que aquele aluno aprendeu, né, naquele semestre, ou preparar aquele aluno frente ao que ele aprendeu naquele semestre para outros desafios no futuro? Então, a meta maior seria preparar, de fato, o aluno, né, para ele encarar outros desafios, entendendo como esses desafios, o quê? Assumir uma disciplina em outro semestre, né, progredir, né, como alguns cursos de medicina fazem cursos, né, provas de progressão, né, para saber se aquele aluno já está apto, por exemplo, para sair, né, das cadeiras, né, presenciais e ir para o internato, né? Isso também pode ser verificado em alguns cursos de enfermagem. Então, seria uma discussão válida a gente pensar que a maior contribuição do educador dentro desse processo educacional seria preparar o aluno para a aprendizagem, né? Então, avaliar se realmente ele tem os elementos básicos para ele conseguir problematizar e solucionar desafios futuros. Essa é a intenção básica da educação. E falarmos de planejamento também é fundamental. Então, não é possível a gente avaliar corretamente se a gente não selecionou os instrumentos adequados da avaliação, né? Então, existem instrumentos para cada tipo de avaliação, seja esta avaliação teórica, prática, teórico-prática. Existem algumas dimensões que a gente vai relacionar, né, dentro de conceitos de metacognição, metalinguagem, né, e dimensões que podem fortificar a elaboração de questões significativas. E também é importante que a gente comente sobre algumas competências que são avaliadas. Se lembra que em aula anterior a gente já definiu o que é competência, né? Então, aquela tríade, né, que alguns cursos chamam de chá, né? Eu acho que chá acaba atrapalhando a compreensão, né? Mas em algumas capacitações eu já vi essa terminologia dos conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Bom, se for uma forma mnemônica destas várias outras que existem, né, dentro de conteúdos atrelados à educação superior, e for facilitador para vocês se lembrarem, ok, então lembre do famoso chá, tá? Mas não é o chá, né, da rainha da Inglaterra, né? Então, esse conjunto, né, de conhecimentos, habilidades e atitudes que, em cada momento, em cada disciplina, em cada curso, né, precisam ser dimensionados. E aí cabe também a gente citar mais ao final desse nosso debate assíncrono, os tipos de avaliação existentes. Então, será que eu só vou ter como avaliar o aluno no final, né, do processo de ensino-aprendizagem,
né? Quando não tiver mais possibilidade de alguma intervenção, de algum aprimoramento, né? De alguma conversa com o aluno, então seria interessante a gente ver formas escalonadas, desde o início, do fim e o meio também. Então, existem diferentes formas da gente executar as avaliações, tá? Então, vamos comigo. A avaliação, ela faz parte fundamental do processo educativo e ela exibe uma intencionalidade pedagógica. Então, assim como o planejamento, a avaliação, ela também exibe uma intencionalidade. Então, você tem que ter coerência entre conjunto de conteúdos e recursos para você praticar uma avaliação, entendendo como conteúdos aquilo que é ministrado, né, num determinado curso, num programa educacional, né, aquilo que é projetado no plano de ensino-aprendizagem, certo? De uma forma sistematizada. E os recursos, de acordo com que a infraestrutura da instituição, quando a gente alinha ao modelo presencial, pode te suprir. Então, por exemplo, a instituição te provê quadros giz, né? Hoje uma lousa, né? Mais com pincel, pode te oferecer recurso multimídia. Então, com recurso multimídia, você tem uma potencialidade maior de você estar dando, às vezes, uma prova dinâmica também para os alunos. Isso é interessante. Às vezes você projeta, né, um conjunto de casos. Então, ó, esse caso 1, qual que seria o diagnóstico? Caso 2, qual que seria o diagnóstico? Certo? Então, tudo isso é pertinente. E no caso nosso atual da pandemia, quando a gente não está junto com os alunos e a gente precisa também avaliar, né? De acordo com a portaria 544, né, do Ministério da Educação, todo o ensino teórico foi flexibilizado de forma remota, né? Então, nós estamos, por exemplo, na UFC, praticando provas online. Então, vocês acham que, por exemplo, dentro de uma condição, né, de usuários, né, de alunos, que não tem acesso necessariamente às tecnologias de informação e comunicação, não tem acesso a um computador, né, a um smartphone, a um tablet, e também não tem conectividade para garantir a sincronicidade da aplicação de uma prova. Vocês acham que seria justo, por exemplo, dar uma prova síncrona, onde 10% da turma não venha a ter esse recurso naquele momento, porque esse recurso está sendo compartilhado com o pai que está precisando trabalhar à distância, com a mãe, com o irmãozinho, né? Então, a gente tem que pensar nessas situações, né? Então, o nosso plano pedagógico emergencial da UFC prevê, por exemplo, uma flexibilização de 72 horas para a entrega dessas atividades, né? Então, é algo, assim, bem interessante da gente trabalhar, né? É possível trabalhar com turmas dentro de dimensões, né, do período normal de prova, então utilizando, por exemplo, ambientes virtuais ou formulários que se encerram depois de uma hora e meia de aplicação de uma prova, o que seria, né, de forma comparativa, né, ao que ocorreria presencialmente, numa sala de aula com 40 alunos, mas também sendo permissível, nesse caso de calamidade pública, de pandemia, de isolamento horizontal, que você permitisse uma entrega a posteriori, né, sem comprometimento também da avaliação. Então, a avaliação, de acordo, né, com a situação, com os recursos e os conteúdos, pode ser dimensionada de formas diferentes, tá? E ao falarmos de avaliação, a gente tem que remeter dois conceitos básicos. Um conceito, primeiro, que eu vou falar da pirâmide, que é a pirâmide de Miller, né? Que é uma conceituação gráfica do que representaria um pensamento de Miller. O pensamento de Miller, ele dizia o seguinte, né, que os nossos processos, as nossas bases cognitivas, elas vão se caminhando, né, de domínios mais amplos dentro de perfis do saber e vão se especificando cada vez mais até o pico da pirâmide, que seria a meta, o objetivo, o alvo primordial, que seria o fazer. Então, é como se tudo que nós fizéssemos dentro do processo educativo trilhasse, né, de apresentar alguns termos, alguns fatos, caminhar em conceitos, mostrar, né, como é que a gente trabalha com esses conceitos, como a gente analisa, né, de ordem teórica ainda, e
depois partir para a prática, né? Ou seja, como que a gente vai realizar isso para a prática, né? Porque o fazer acaba, como a gente já comentou anteriormente, a última aula, sendo importantíssimo para realmente consolidar o processo de ensino-aprendizagem. Então, a pirâmide de Miller, ela caminha, primeiramente, de um domínio mais amplo, que seria do saber, aplicando, por exemplo, dentro de um contexto, né, da biotecnologia, né? Reação em cadeia da polimerase, tá? Reação em cadeia da polimerase, né? Ela tem esse objetivo, né? Amplificar ácidos nucleicos, né? Pode servir para DNA, para RNA, né? Tem pontos positivos, tem pontos negativos, ok. E depois você passa para saber como fazer. Tá bom, qual vai ser a receitinha de bolo? Eu vou precisar de sonda, eu vou precisar de um detergente, eu vou precisar, né, de um magnésio, né? Então, tudo vai ter uma coerência, né, para que eu execute aquela técnica. Na fase seguinte, do mostrar como faz, né, eu, né, como aluno, deveria cumprir o quê? Tanto um dimensionamento, né, de mostrar, por exemplo, para um técnico de laboratório ou para um orientador, como é que eu vou realizar aquela técnica, ou seja, todos os reagentes, as fases, né, do processo de execução, como vai ser feita a leitura, né? Então, seria uma demonstração. Por exemplo, se um professor ele dividisse a turma, né, em grupos e aí promovesse seminários para que, desta maneira, o alunado mostrasse, né, como fazer, mas isso dentro da sala de aula, neste ambiente de aprendizagem. E se o ambiente de aprendizagem fosse o laboratório? Então, aí o professor ele quer ver como que o aluno faz, né? Então, seria o último domínio, onde ele vai ter, né, aquele conhecimento e ele também vai ter como analisar a profundidade da aplicação daquele conhecimento, que seria no ato de fazer, né? Submetido a erros, a acertos, né? Então, ao final desse processo, fazendo, ele aprenderia com os seus acertos e com os seus erros também. Então, se a gente transladasse essa conceituação piramidal de Miller a uma outra taxonomia de Bloom, e o que representaria a taxonomia? Então, taxonomia não quer dizer a mesma taxonomia lá do Linneu Linnei, né? Que é bem utilizada para categorizar, né, as espécies, né, dos seres vivos. Mas seria, na verdade, uma tentativa de se categorizar verbalizações, né, e dimensões correlatas também, de certa forma, a essa pirâmide de Miller. Então, já vocês vão entender. Então, partindo desse pressuposto da pirâmide de Miller, que orienta, né, os processos educativos, então, dimensionando, né, em primeira instância e de maior amplitude das atividades educacionais, do saber até, de forma mais específica, o fazer, a gente conseguiria trabalhar com conhecimentos factuais, né, dentro de uma dimensão do lembrar, né, ou relembrar. Então, você saber, primeiro, o que é PCR, né, o que representa a sigla, né, quais são os nomes das 3 fases, né, do processo, né, de amplificação. Então, a gente vai verificar que aqueles conhecimentos, os itens chaves, né, os pontos chaves, vão estar trabalhando mais com esse item do relembrar. Mas só relembrar qual o nome de uma fase não quer dizer que você entenda completamente o que aconteça nela, né? Então, o saber, ele muda um pouquinho para o que seria o saber como fazer de Miller e se correlaciona a esse chamado conhecimento conceitual, a dimensão de conhecimento da taxonomia de Bloom, revisada, que se aglutinaria à dimensão dos processos cognitivos do entender e do aplicar. Ou seja, então eu entendo, né, que o magnésio é importante porque, né, a DNA polimerase, né, ela acaba tendo essa interferência do magnésio, né? Então, a partir dos elementos constitutivos sabidos, você vai entender como é que isso vai se operacionalizando. Você vai entendendo e aplicando esses conceitos. Então, esse chamado conhecimento conceitual de Bloom
se assemelharia ao processo cognitivo do entendimento da aplicação e se assemelharia ao saber como fazer de Miller. O conhecimento procedimental, a gente já vai falar nele, porque nessa ordem aqui de definições, né, comparado com o de Miller, o conhecimento metacognitivo é que, na verdade, estaria mais próximo do mostrar como fazer. Então, meta, ou seja, uma multiplicidade de linguagens, né, que vão versar sobre a cognição. Então, se você tem, às vezes, né, um dado que seria, né, de um dado quantitativo, né, do aparelho, um dado qualitativo, de acordo com o que você vai colocar lá, né, no Agar, né? Então, você usa diferentes formas de estar precisando se você conseguiu ter, né, uma amplificação daquele seu objeto de análise, né? Então, você usa diferentes formas de linguagem, né? Formas numéricas, gráficas, tabulares, e aí você vai dimensionando, né, por meio dessas diferentes linguagens, uma forma analítica de você mostrar como se faz aquele processo, né? Então, esse chamado conhecimento metacognitivo ou metalinguístico, né, para que você consiga chegar a analisar dentro dos processos cognitivos, se assemelharia ao demonstrar ou mostrar como faz, de acordo com a pirâmide de Miller. Ao passo que o ápice, né, o pico lá da pirâmide, que seria o conhecimento procedimental, como diz o próprio nome, né, de forma cognata, se assemelharia à execução de um determinado procedimento, à prática, ao vamos fazer, né, que seria justamente no contexto de avaliar e de criar. Então, atenção quando a gente fala o avaliar, porque às vezes avaliar está muito próximo, né, do analisar, né? Mas o avaliar seria o quê? Você realizou alguma coisa, então você está se autoavaliando. Você está avaliando se aquele procedimento foi técnico, foi bem feito, num curto tempo. Você está criando, né, uma outra dimensão, de repente você está querendo criar, né, uma outra solução, né, para amplificar ainda mais, né, essa amostra, para você aplicar essa amostra a amostras de mais difícil amplificação, como no caso dos vírus, né, que tem poucos ácidos nucleicos. Enfim, então você já está pensando em passos seguintes, né, quando você realiza. E você, quando faz, você adquire um conhecimento procedimental tanto dos acertos quanto dos erros. Então, os erros também fazem parte desse procedimento, né? Então, às vezes, o aluno, assim, ele quer fetichizar, né, a nota, mas o erro, ele também é contributivo para a aprendizagem, né? Ele faz parte. Então, dentro desse sentido do avaliar, tanto o acerto quanto o erro, e criar novas possibilidades. Estariam, né, conhecimento procedimental, né, de Bloom, relacionado ao domínio do fazer da pirâmide de Miller. Tá bom, professor, mas esclarecendo melhor. Então, essa taxonomia, ou seja, essa classificação por nomes, seria uma classificação de verbos. Então, alguns verbos, como eu estou demonstrando agora aqui nessa projeção, que estariam relacionados a cada uma dessas 6 dimensões de processos cognitivos da taxonomia de Bloom revisada. A gente está usando a forma mais atualizada de Bloom. Se vocês procurarem na internet, existe uma taxonomia de Bloom que constava apenas 5 dimensões. Então, a gente já meio que separou, especialmente, né, essa forma do analisar e do avaliar, tá bom? Que foram dimensões vistas e mais assim separado. Mas se vocês observarem que existe um crescente nessas dimensões, que quando a gente pensa somente no conhecimento factual, do recordar, a gente pode utilizar, por exemplo, nas nossas questões de prova, os infinitivos desses verbos, né? Reconhecer, listar, definir, rotular, nomear, citar, né? Então, isso é muito comum que a gente aplique, né, em aferições mais rápidas, como eu vou demonstrar para vocês. Então, existe taxonomia para todas as situações,
né? Ah, existe a melhor? Bom, a melhor, vamos dizer assim, né? A mais complexa, aquela que geraria, né, maior densidade cognitiva, estaria mais próximo do conhecimento procedimental, que seria o fazer da pirâmide de Miller, né? Que estaria próximo do criar, né? O avaliar, o criar, que seria a quinta e a sexta dimensão de processos cognitivos. Mas, às vezes, a melhor frente a um tempo mais curto. Você tem o que se chama na graduação de saúde, o minuto anatômico, que você tem 1 minuto para ver lá qual é o nome do forame. Tem 1 minuto histológico, que você tem lá 1 minuto para você descrever que estrutura é aquela lá na lâmina histológica. Então, para cada situação, tem como você aplicar diferentes formas para averiguar o domínio desses processos cognitivos, tá bem? Então, entender. A gente poderia, né, citar, né, dentro das verbalizações possíveis, os infinitivos referentes a interpretar, explicar, classificar. Dentro do domínio, aplicar, executar, implementar, utilizar. Dentro do domínio, analisar, diferenciar, organizar, comparar. Dentro do avaliar, julgar, criticar, justificar. Dentro do criar, gerar, planejar, produzir, desenvolver, né? Então, a gente percebe que existem essas diferentes verbalizações que nos ajudam bastante a pensar, por exemplo, desenvolva um plano de negócios dentro da área da biotecnologia. Então, para você desenvolver um plano de negócios dentro da área da biotecnologia, primeiro, você não pode estar trabalhando com uma questão objetiva, você vai ter que estar trabalhando com uma questão aberta, uma questão, né, de não múltipla escolha, uma questão discursiva. E aonde nessa questão discursiva, primeiro, você vai ter que saber o que é biotecnologia. Segundo, você vai ter que ter referenciais teóricos que sustentem as suas afirmações. Então, você vai ter que ter conhecimento, né, de 1, 2, 3 casos diferentes. Bom, para fazer um plano de negócio, você tem que saber o que é que conceitua um plano de negócio, o que você precisa fazer, né, para ter um plano de negócio, né? E você vai ter que aplicar os seus conhecimentos de biotecnologia, de casos conhecidos, né, de planos de negócio de biotecnologia, do que é um plano de negócio, para realmente pensar num caso novo que você tenha criado, que aí fomente a geração de um novo processo, um novo produto. Então, vocês veem como que, às vezes, uma palavrinha, né, um desenvolver, gerar, inventar, inovar, né, está num nível cognitivo muito maior do que simplesmente você nomear, reconhecer, ou então um domínio médio, né? Um domínio dentro do plano conceitual, que estaria entre o entender e o aplicar. Então, ó, interpretar, classificar, utilizar, executar. Então, às vezes, quando você apenas vê uma determinada resposta, né, biológica, você está apenas interpretando aquilo que você viu. Você jogou uma coisa lá no animal, né? Fez o animal beber, né, mastigar, enxertou, e aí você está vendo o que aconteceu no animal. Mas você tem que desenvolver um plano analítico, e por isso que, por exemplo, a produção acadêmica é sustentada pelos seus resultados discutidos com a literatura, porque quando você discute com a literatura, você já vai estar, por exemplo, na hora da construção do seu paper, julgando, né, criticando, você vai estar avaliando, você não está, né, às vezes, num domínio pleno procedimental, né, se você estiver trabalhando só de ordem teorética, né, mas você está nessa interface entre o conhecimento metacognitivo, que você está interpretando aquilo tudo, e avaliando o que você executou, né? Então, quando a gente faz um trabalho acadêmico, a gente oscila entre esse conhecimento metacognitivo, analisando os dados seus e dos outros, e o próprio conhecimento procedimental, avaliando as limitações do seu estudo. Muitas vezes, algo que as pessoas esquecem, mas todos os estudos têm as suas limitações. Limitações sítio-específicas, limitações de reagentes, limitações de tempo, de condições, né, laboratoriais, enfim.
Então, também seria um domínio de você ter feito algo e estar avaliando dentro desse processo. Então, mistura um pouco, né, a análise com a avaliação. Mas, vejam, são coisas diferentes. Um está ainda no domínio da teoria, que seria análise, e o outro de avaliar o que foi feito, aí já estaria dentro do conhecimento procedimental. Então, vejam como algumas palavrinhas-chave vão dimensionar de forma completamente diferente o que a gente quer trabalhar com os nossos alunos. Então, existem alguns métodos que podem avaliar, por exemplo, questões teóricas, né? O conhecimento, né? Dentro do conhecimento, habilidades e atitudes, o chá, né? Eu posso estar avaliando o conhecimento por meio de provas com questões de múltipla escolha, que são muito comuns, provas com questões abertas, né? Questões discursivas, né? Faça uma resenha sobre determinado texto que você leu, né? Ou mesmo exames orais, que são pouco corriqueiros, dada a subjetividade do processo, né? Então, podem ser aplicados, mas comumente são menos aplicados, né? Por questões de transparência, né? Justiça, né? Frente aos alunos. Então, seriam praticáveis caso fossem vídeo documentados, né? Para alguma atividade pericial, por exemplo, né? Então, se não há esse recurso, por exemplo, fica dúbio, né? Se o aluno que tem direito a uma revisão de prova, né, for questionar, né? Como é que você vai reproduzir exatamente? Ah, mas eu ouvi o aluno falar isso, mas como é que você prova, né? Então, exames orais realmente tem diminuído, né? Mas dentro de uma expressão linguística, né? O exame oral, ele acaba sendo mais importante do que tudo, né? Então, se você vai testar o seu conhecimento, né? Para saber se você, como aluno estrangeiro, você está dominando, né? Aquela linguagem, então você tem que trabalhar a oralidade, né? Então, existem algumas condições em que se faz como fundamental. Existem alguns métodos que podem ser empregados para avaliar, por exemplo, habilidades clínicas. Então, o aspecto técnico, psicomotor, né? Se você é médico, né? Você sabe atender uma condição de emergência de um paciente. Se você é dentista, né? Sabe extrair um dente, né? Se o biólogo, né? Ele vai saber classificar, né? A taxonomia, né, de um determinado animal, né, dentro da sua prática mais específica. Então, dentro dessas correspondências, né, a pirâmide de Miller, né, que seria o mostrar, né, como faz, né, ou mesmo o fazer, né, que seria um conjunto, né, de instrumentos, fora esses que eu acabei de comentar que são mais tradicionais, que eu vou comentar rapidamente com vocês. Existem exames não estruturados, então pode existir, por exemplo, o exame prático, né, oral, né, de um caso específico. Às vezes você pode mostrar um raio-x, uma lâmina histológica, uma imagem clínica, e aí diga o seu diagnóstico, né? Então, muitas vezes isso é bem trabalhado, né, de ordem médica ou odontológica, né, como exames não estruturados, mas tudo que não é um instrumento estruturado, mesmo que ele seja assim semi-estruturado, é passível de dúvida, né? Então a gente, como educador, né, nós como educadores, temos que passar, né, uma identidade de transparência do processo educacional. Esse é um comprometimento muito grande de nós, né? Então, procurarmos instrumentos que realmente certificam que dentro dessa dimensão, dentro dessa categoria, o aluno foi bem, esse aluno precisa melhorar nessa categoria, né? Então, é importante a gente usar instrumentos. Quanto mais objetivos forem esses instrumentos, menos subjetivos, a gente consegue tatear essa transparência desejável. Aí eu vou mostrar para vocês, né, um exemplo, que seria esse caso aqui do Mini-CX, né, que é Mini Clinical Exercise, que seria um exame clínico que ele acaba dimensionando algumas categorias mais assim genéricas e acaba ajudando a prática, né, do avaliador. Então vamos ver esse modelo semi-estruturado
e depois vocês vão entender a diferença para o exame estruturado, que vem logo a seguir, né? Como seria esse Objective Structured Clinical Examination. Então, exame clínico estruturado objetivo. Então, a gente vai perceber, nos dois exemplos a seguir, que desde uma semi-estruturação com menos categorias até uma superestruturação com mais categorias, a gente vai ter um processo mais rastreável, ou seja, eu vou conseguir identificar se naquela nota que eu dei, né, prática para um aluno, ele precisa melhorar esse domínio aqui específico, ou então essa categoria. Vamos ver junto, vamos entender essa diferença do que seria o Mini-CX e o OSCE. O Mini-CX é um processo onde começa com a observação do aluno. Então, está lá um preceptor, né? Geralmente em ordem, né, da área de saúde, né? Nas profissões, né, de medicina, odontologia, enfermagem, né? O número de tutores ou preceptores é bem variável. Tem instituições que às vezes esse número vai de um preceptor para 10, às vezes de um preceptor para 20. Mas um preceptor para 20 não vai conseguir avaliar muito bem o aluno, né? Mas às vezes é o que a instituição consegue promover, certo? E a gente tem que entender dessa forma. Então, entendendo que existe a situação do professor, né, da instituição, às vezes o professor da instituição, vou usar o caso da UFC, ele não está e não pode estar no próprio serviço, né? Então, desse processo, né, de ensino-serviço, muitas vezes o chamado preceptor é o profissional de saúde que ele, de fato, está trabalhando na unidade de saúde, né? Então, você tem o preceptor, que precisa estar avaliando como vai ser o seu desempenho, porque ele é que vai estar com você naquele horário, colado a você, para saber se você está fazendo a coisa certa. E dentro dessa dimensão, o preceptor, ele acaba até verificando melhor se o procedimento, a parte prática realizada, né, por aquele observado, aquele tutoriado, está sendo condizente com a prerrogativa da instituição. Então, ele vai estar lá com a pranchetinha, com o formulário. Pode ser feito online esse dimensionamento? Bom, hoje com o smartphone pode, né? Mas partindo da premissa que nem todas as realidades do Brasil, né, tem um dispositivo somente para fazer esse tipo de avaliação, então seria mais fácil, né, a forma física mesmo, preenchendo lá um questionário, e aí observando o aluno 15 minutos, preenchendo lá um questionário, formulário, né, porque sendo possível também perguntar algumas coisas para os alunos, mas seria basicamente observacional, tá? E aí fornecendo um feedback, né, também para esse aluno, porque é importante que esse feedback ele exista. Então, geralmente, quando se termina um ciclo de estágio na medicina ou na odontologia, se faz uma reflexão com os alunos, o grupo de alunos, o preceptor e o docente daquela determinada disciplina, para se ver dessa maneira como que aquele aluno ele pode estar melhorando, né, em outras práticas. Então, isso seria muito positivo e cumpriria aquela nossa discussão da avaliação para a aprendizagem, porque o que se deseja é que o atendimento ele melhore quando estiver sendo realizado com o próprio paciente, o próprio cliente, tá certo? Então, por isso que nesse ciclo há uma assinatura do formulário e entrega ao dito avaliador, que na verdade seria o professor facilitador, tá certo? Então, aí existe um outro elemento ator, né, avaliativo, que seria o preceptor, né, pensando isso numa prática da educação e saúde. Então, a gente vai ver no modelo de formulário que eu vou mostrar para vocês, que isso ajuda na avaliação do desempenho prático do estudante, tem poucos itens chaves, né, então tem uma rápida execução e finalização, porque pensando que às vezes existem poucos preceptores para observar, né, vários alunos, então isso seria muito contributivo, tá? Então, vocês percebem aqui, ó, nesse formulário tem nome do avaliador, nome do estudante, a data que foi feito o registro, a situação aqui, né, do ambiente educacional, né, ambulatório, enfermaria, né, outro tipo, situação do paciente,
idade assim, do paciente, como eu disse, né? Então, na verdade, pode ser conhecido como um questionário, onde você vai simplesmente observar e anotar o desempenho, né, do estudante, mas também pode ser chamado de formulário, né, onde você também vai estar perguntando, né, alguns itens, né, que você vai ter que perguntar para o próprio paciente, né, idade do paciente, gênero, né, ou perguntar para o próprio aluno para verificar se ele acessou o prontuário desse paciente, que pode ser um item também de avaliação. Então, se vocês observarem, ó, tem 4 pontos chaves aqui mais importantes para se avaliar, né? Avaliar, por exemplo, o antes, né? O preparo do paciente, antes dele sentar numa cadeira para consulta. O preparo do equipamento, né? Ou seja, se foi preparado o ambiente para receber esse paciente. O procedimento, né? E o pós-procedimento. Então, às vezes, né, são todos esses domínios que são avaliados no mesmo contexto. Às vezes só um ou outro, às vezes somente uma consulta de acompanhamento. Eu vou tirar o ponto desse paciente, né? Então, você, né, considera só como pós-procedimento, porque o procedimento em si foi uma remoção de um dente, né? O tempo gasto na avaliação, né? O tempo no feedback. Então, tudo isso aqui é importante. É importante que a instituição, o colegiado, né, o conjunto de professores acabe definindo quais são as competências avaliadas e quais que seriam, né, esses itens chaves, esses descritores, para se ranquear na forma de uma escala Likert, como a gente chama, né, na pesquisa qualitativa, que seria dar uma nota de acordo com uma gradação. Não necessariamente essa gradação ela tem que coincidir com 10, tá certo? Mas ela pode seguir mais ou menos uma gradação. E a partir dessa gradação, se verificar a necessidade institucional de dar uma nota para aquele aluno, né? Então, fica mais fácil se a gradação for por exemplo, for do 0 até o 10, né? Mas vocês veem que aqui esse exemplo dimensionou como insatisfatório de 1 a 3, satisfatório de 4 a 6 e exemplar de 7 a 9, dentro de uma métrica, né, de verificar, né, por terços exatos, mas poderia ser dimensionado, de repente, né, como quartis, né, então de 0 a 2,5, né, de 2 maior do que 2,5, até 5, né, maior que 5, até 7,5, de 7,5 até 10. Exemplos, né? Então, podem ser feitas essas gradações para fins de facilitar a aferição geral desses contextos. Então, se sabe que aquele aluno, ele tem que melhorar onde? Ele tem que melhorar no procedimento. Às vezes ele atende super bem, senta, conversa com o paciente, faz uma boa anamnese, faz uma boa cautela pós-cirúrgica, né? E prescreve corretamente, tudo certo. Mas o procedimento em si, ele não tem biossegurança, ele não usa equipamento de proteção individual, ele não dá anestesia direito no paciente, a anestesia não pega. Então, são coisas desse gênero que a gente avalia. Aí, do contrário, às vezes aquele cara faz tudo certo, mas assim, ele trata o paciente como se fosse um boneco. Aí ele termina a cirurgia, ele dá as costas e não quer falar, olha, se você sentir dor, você tem que tomar um analgésico, você tem que voltar daqui a uma semana para você tirar o ponto, você tem que fazer o bochechinho lá, bacana. Entende? Então, tudo isso acaba tendo que ser avaliado. Aqui, a gente avalia tudo de uma maneira mais genérica. Mas, e se fosse mais detalhado ainda, né? Para saber se realmente, no procedimento, ele tem que melhorar a anestesia, tem que melhorar a remoção do dente, tem que melhorar a sutura, né? A empunhadura do instrumento. Então, para o professor, não seria mais lógico esmiuçar mais ainda a avaliação de todos esses componentes práticos? Perfeito. Então, a gente passa do exame semi-estruturado, que seria esse mini-CX, para esse chamado exame estruturado, que seria o OSCE, né? Que seria o exame clínico estruturado objetivo, né? Então, o que o OSCE, ele se baseia? O OSCE, ele se baseia no conceito de estação. O que seria estação? Seria realizar, né, um box, né? A Faculdade de Medicina
da UFC chama mais assim de box, né? Então eu tenho o box 1, que simularia, por exemplo, um atendimento de gineco-obstetrícia, box 2, que seria um atendimento de clínica geral, box 3, que seria a parte da geriatra. Então, cada condição que explicaria um tipo de procedimento, uma habilidade clínica, certo? Então, simularia um atendimento clínico. Então, essa cabeça que vocês estão vendo aqui na projeção é um boneco, né? É um simulador. É algo que nós treinamos antes de mexer em qualquer boca, né? Então, assim como o médico também faz simulações, eu já visitei universidades pleiteando abertura de cursos, que eles têm simulação do nível ambulatorial, do nível de CTI, então você entra como se fosse assim, um centro cirúrgico, né, com gente operando com a câmera, com gente assim para ver, sabe? Então, muito bacana, né, cada aporte de cada instituição. Então, aqui no caso, seria algo simples, que corriqueiramente a gente já faz, quando a gente vai treinar, por exemplo, como fazer um canal. Então, tem uma cabeça, tem uma boca simulada, a gente coloca os dentes, né, e testa, né, como é que a gente procederia no paciente, nas mesmas condições, com os mesmos desafios de boca, né? A gente só não tem um desafio prático, que seria o paciente está babando demais, o paciente sente medo, o paciente tem vontade de vomitar, isso só na prática mesmo que a gente vai realizar. Mas as estações, elas já vão simulando tudo isso. Então, é uma estratégia boa para se aplicar por disciplina, é uma estratégia que pode visar também uma aplicação de forma integrativa. Então, às vezes, eu quero ver se o aluno ele vai ter condição de realizar aquela restauração, né? Do começo, né, de atender o paciente sentar até o final, até você liberar o paciente e ele ir para casa, né? Então, para isso, você precisaria de um maior número de preceptores, porque o tempo que você vai gastar no instrumento de avaliação, como eu vou demonstrar, vai ser bem maior. Por quê? Você pode fazer, por exemplo, estações, né, por cadeira, né, por disciplina. Então, por exemplo, você pode pegar uma disciplina de anestesiologia, você pode pegar uma disciplina de biossegurança, e aí você vai vendo, rodando essas estações, né, frente às situações, né, procedimentais, aonde você tem um alvo maior, né, tipo biossegurança. Você vai avaliar a lavagem correta das mãos, né, e a colocação de barreiras de proteção. Então, você pode especificar o que você quer nas estações, ou às vezes você pode, numa única estação, que seria um atendimento clínico. O aluno está na clínica integrada, né? Então, você quer ver se ele está realizando aquele procedimento cirúrgico dentro da biossegurança devida, dentro do atendimento semiológico ou de diagnóstico devido, dentro das tomadas radiográficas necessárias para conduzir aquele procedimento, certo? Então, às vezes, você pode também, de forma integrada, estar avaliando esse aluno, mas você tem objetivos básicos para estar avaliando aquele aluno, tá bom? Então, imagina, se você tem 16 semanas letivas, então você tem 16 clínicas, então você tem que ter, basicamente, assim, um preceptor por aluno, né, para você estar dentro de um contexto geral, verificando se ele realizou a tarefa de paramentação do procedimento, se ele está numa posição ergonômica favorável para ele continuar aquele atendimento durante 1 a 2 horas, né? Se ele está utilizando os materiais corretos para o determinado procedimento, se ele está anestesiando corretamente. Então, veja, com dimensões do tipo fez, não fez, fez parcial, comentários. Então, isso gasta um tempo. Esse é só um modelo, é como se fosse um checklist, né? Em que tu identifica o aluno, o curso, a disciplina, que você tem a estação ou o box simulado. E aí você está realizando um exame bem estruturado, ou seja, quanto mais itens e gradações, embora vocês vejam que a gradação reduziu um pouco, o número de itens aumentou substancialmente, né? Então, aí você já caracterizaria mais um modelo desse tipo do OSCE, tá bom? Que você tem mais do que 10 perguntas, né? Então, se torna um modelo
um pouco mais complexo, mas ao mesmo tempo mais fidedigno se você quer realmente mensurar o que está acontecendo com aquele aluno. Por exemplo, às vezes o aluno, ele é um aluno perfeito na prova, ele é um aluno de realizar perfeitamente o procedimento, mas ele não está interagindo de forma adequada com o paciente, né? Ele não fala um bom dia para o paciente, ele não quer escutar o que o paciente falou, né? Às vezes o paciente está falando para ele que teve um palpitar no coração e que a vizinha mandou engolir, colocar um remédio embaixo da língua. Ele não se atenta a isso, não vê a pressão, né, não afere a pressão do paciente, daqui a pouco, no meio do procedimento, o paciente está tendo um troço. Então, algo que, se a escuta qualificada fosse empregada, o cuidado, né, olha, você tem que procurar o postinho de saúde, você tem que ver lá se o médico ele prescreve uma medicação antihipertensiva, porque pelo que você citou, né, a gente não pode realizar um determinado tipo de procedimento se tem esse risco, né, de causar alguma acentuação da sua pressão. Então, são detalhes que fazem toda a diferença. Ou simplesmente largar o paciente, tipo, eu não me sinto apto para fazer esse procedimento, então você tem que chamar, né, o seu preceptor e falar, olha, não estou apto, não estou me sentindo bem, né? Então, essas coisas podem acontecer, não é simplesmente largar um paciente numa clínica. Então, isso depõe contra um profissional que pode vir a largar isso, né, o paciente no serviço. Então, são realidades que a gente está atento, mas a gente também não pode negar a oportunidade daquele aluno de estar em constante aprimoramento, né? Se ele chegou até a parte clínica, então vamos lá. Então, aconteceu alguma coisa extemporânea nessa clínica, então a gente precisa trabalhar o seu atitudinal, ou a gente precisa trabalhar, né, revisar o seu conceitual de biossegurança, porque você sabe fazer o procedimento, mas você não veste um jaleco, você não veste um EPI, né, de forma apropriada. Então, isso tudo tem que ser tratado com seriedade. Então, nesses pontos mais específicos, tem como a gente verificar e avaliar melhor o aluno e dar um feedback constante também, né? Então, o ideal seria que nesses casos clínicos, a gente acompanhasse sempre o aluno dessa forma, né? O que a gente acaba mais fazendo, mais próximo, seria um exame semi-estruturado, né? Que a gente vê mais dimensões, né? Do pré, do atendimento e do pós-atendimento, tá bom? Então, existem também métodos que podem ser empregados na avaliação do desempenho do estudante, né? Como análise de processos de trabalho, né? Visitas periódicas de pacientes, né? Então, quando um aluno ele já passou a visita e aí o preceptor ele depois passa uma outra visita, né? Para saber se, né, as recomendações, né, do residente, né, foram corretas, né? Então, geralmente, os preceptores de residentes fazem muito isso. Mandam os residentes passar visita e aí eles, de forma incógnita, depois eles fazem isso, sem necessariamente avisar quando é que eles passaram para realizar isso, né? E a análise de desfechos, ou seja, indicadores, né, de resultados, né, isso configura muito mais aplicado às residências, né? Mas, por exemplo, um chefe de um laboratório pode estar avaliando, por exemplo, por análise de desfecho, se o mestrando ele conduziu, né, uma obtenção de amostra, uma abertura de amostra, né, uma análise das amostras, né? Então, de acordo com os desfechos, isso é muito comum, por exemplo, já no nível do stricto sensu. Uma avaliação 360 graus, né, que vai envolver desde uma autoavaliação do estudante, uma avaliação por pares, por membros de equipe. Então, se chama de 360 graus porque ela envolve praticamente, né, ela dá a volta, né, ela cumpre um ciclo de avaliar todos os elementos constitutivos no processo, né? Algumas referências educacionais falam, né, dos membros do processo, imbuindo apenas os atores. Mas eu incluiria também os cenários, né, porque também é importante
essa dita avaliação dos 360 graus, né? Então, os cenários, os contextos educativos, tá bem? Então, quando a gente fala, né, o estudante, né, sempre como a mola propulsora, né, o objeto central, né, dessas análises, mas envolvendo a autoavaliação, a interação com os colegas, a mediação proposta e o processo educativo em termos de conteúdo, né? Então, quando a gente for falar lá em PBL, por exemplo, né, existem formulários que podem ser preenchidos que envolve também esse dimensionamento. Não que o estudante vai dar uma nota, né, para o professor passar de ano, porque o professor não precisa passar de ano, não é isso. Mas qualificar, mesmo que numa dimensão qualitativa, utilizando uma escala padronizada, né, de gradação, tipo aquela que eu mostrei para vocês de Likert, qualitativa, já ajudaria a mensurar o processo mesmo educacional. Então, às vezes, quando existe uma rotatividade grande de tutores dentro de uma determinada disciplina, então, olha, precisa melhorar essa mediação, ou às vezes o assunto é mais complicado. Então, aí culminou, né, de, às vezes, uma facilitação dificultosa frente a um conteúdo um pouco mais visto como difícil pelos alunos, né? Então, isso pode ser dimensionado, e aí pensar mais à frente e mexer, né, na metodologia de ensino-aprendizagem que possa ser mais contributiva no processo. Estão entendendo? Então, tanto cenários, né, quanto os atores dentro do processo educativo podem ser mensurados por meio dessa chamada avaliação 360 graus, né? Então, deixa eu comentar com vocês algumas dicas, né, de como a gente faz, assim, questão de prova, questão significativa. Não quer dizer que eu tenha a prerrogativa de dizer como é que você vai fazer a questão perfeita. Não é isso, né? Eu trago questões minhas, questões de colegas, de forma colaborativa, para a gente poder dimensionar, avaliar o que pode ser empregado, o que pode ser melhorado, né? Então, são apenas alguns pontos, eu selecionei aqui uns 10 pontos para ativar vocês, tá bom? Então, de uma forma geral, eu sugeriria que o melhor caminho é sempre a utilização de uma linguagem apropriada, tá? Então, de acordo com o cenário, de acordo com o tempo, de acordo com o tipo de aluno, considerar o tempo de prova. Então, aplicar uma avaliação prática é diferente de avaliar os alunos teoricamente, né? Então, a prática, ela exige coisas mais curtas, né, do que um dimensionamento mais alto em termos de taxonomia, e os recursos apropriados para cada tipo de questão ou competência ser avaliada. Se você vai estar trabalhando dentro do chá, né, conhecimento, ou habilidade, ou atitude, tá bem? Então, um exemplo, assim, né, eu como professor de histologia, né, eu dou a prova prática de histologia, então eu vou utilizar normalmente o nomeie, cite, né, classifique, a nomenclatura do tecido apresentado a seguir. Então, mas o professor falou que o CIT está numa taxonomia mais baixa, né, segundo Bloom, estaria dentro daquela dimensão, seria a base da pirâmide do saber, da pirâmide de Miller, né? Então, mas eu não quero que o meu aluno trabalhe nessas baixas taxonomias. Mas, nesse caso de prova prática, é obrigatório, mandatório ter uma baixa taxonomia, porque é aplicável a provas, né, de conhecimento. Ou você sabe ou você não sabe, né? Então, mas você vai enquadrar todo o seu processo de ensino-aprendizagem somente no saber? Não, porque aí seria uma baixa complexidade, né, de tratamento daqueles conteúdos. Então, você tem que ir trabalhando do saber, saber como, demonstrar, até o fazer. Tá certo, gente? Então, em 1 minuto anatômico, 1 minuto histológico, não tem como usar outro artifício, tá? Então, aqui é um exemplo que as baixas taxonomias, elas podem ser úteis nesses casos práticos de pouco tempo. Nesse exemplo 2, né, a pandemia por Covid tem sido um grande desafio para a saúde pública. Analise o atual quadro de morbimortalidade no Brasil no contexto epidemiológico de enfrentamento da pandemia. Então, por exemplo, a gente apresenta uma charge, né, que, né, tem uma espécie assim, de humor, né, um tom crítico, e ao mesmo tempo um noticiário, né, citando a fonte. Então, isso é mais comum da gente aplicar o quê? De ordem teórica, quando você quer trabalhar, por exemplo, questões discursivas,
Quando você usa, por exemplo, o analise, então você está partindo, né, desde um nível de metacognição, né, porque existem diferentes elementos, tem o texto, tem a charge, tem aquela fonte, né, então você está caminhando, né, da metacognição até a parte procedimental, né, segundo aqueles domínios que a gente apontou lá de Bloom. Então, a gente realmente tem uma articulação mais avançada dentro da taxonomia de Bloom do que simplesmente só citar. Aqui não cabe só citar Covid, você tem que interpretar que vai existir uma demanda grande, né, de pessoas que estão com a doença e que estão morrendo, e que tem uma limitação da assistência, né? Então, tem como você discutir plenamente dentro dos conhecimentos mais atualizados, né? Então, você está indo dentro de uma metacognição para um procedimental, o que é muito positivo. Então, mesmo de ordem teórica, dá para a gente trabalhar dessa maneira. Ainda dentro dessa metacognição, né, quando tu usa, né, texto, você usa imagem, né, você usa essas representações gráficas, né, então com diferentes elementos, né, então você está favorecendo, né, que diferentes áreas do teu cérebro estejam reagindo frente a esses estímulos, né, e a memorização, né, esteja ativada e precipitando a resolução daquele problema. Então, mesmo que assim as questões sejam objetivas, diferente daquela anterior que eu mostrei para vocês, né, que era mais amplo, tem como você argumentar, discutir, né, tem como você trabalhar esses teores de metacognição, de metalinguagem, tá bom? Então, especialmente na construção, né, de questões de ENAD, de Enem, a metacognição, né, a metalinguagem, ela acaba sendo bem estimulada. Então, é muito difícil ter só texto. Você vai ter um texto, você vai ter uma imagem, você vai ter um gráfico, você vai ter uma tabela, né? Você vai ter, às vezes, uma dimensão Brasil, alguma coisa que está acontecendo diferente no Brasil, né? Como eu mostrei no slide anterior. Então, tudo isso acaba sendo utilizado como recursos para a aprendizagem, certo? E cuidado, né, com essa linha, a gente tem evitado esse tipo de prática, né, de acordo também com a orientação do ENAD, quando eles falam do uso de distratores, né? Então, cuidado, porque o nosso cérebro engana a gente, certo? Então, quando a gente às vezes vê assim, né, uma palavra, né, correta ou incorreta, o nosso cérebro, ele às vezes ele pode de forma equívoca interpretar como correta, né? Como se fosse o radical, né, inteiro e não a sua prefixação. Então, algumas linguagens elas acabam, embora elas tenham um significado, né? Então, existe o significado correto, existe o significado incorreto, ok. Mas às vezes o nosso cérebro acaba sendo enganado, porque a gente fixa mais a mensagem do correto do que o incorreto. Então, evitem, por exemplo, questões que falam, né, dentro dessa prerrogativa, essa daqui é incorreta. Não, vamos tentar trabalhar qual que seria a alternativa correta, né? Porque a interpretação do cérebro pode estar acarretando o que se chama de distrator, tá? Muitos casos de erros, né, de questões se baseiam justamente no fato dos indivíduos terem lido plenamente que aquilo era correto e não incorreto. Tá certo, gente? Então, uma dica, evitem esses distratores, ou seja, uma palavra que, embora tenha reconhecido o significado diferente do que a sua não prefixação, acaba induzindo a erro, né? Então, evitemos essas pegadinhas que acabam induzindo a um erro, tá bom? Olha aqui esse caso de questão, né? Então, quando fala aqui sobre os canais iônicos, aí tem questão A, B, C e D. Poderia ter uma questão E, né? Que favoreceria, inclusive, a interpretação mais diversa dos cenários. Mas vejam, vocês acham que para uma questão objetiva, esse tanto de informações seria uma vantagem? Então, imagina se você fosse colocar, por exemplo, né?
em duas colunas, né? Alinhar a sua prova em duas colunas, como se faz nos cenários da vida. Olha quanto que ficaria cada uma dessas alternativas. Essas alternativas, eles se tornam o quê? Um pouco mais longas, monótonas, e induzem a erro também. Então, a minha sugestão seria o quê? Evitar alternativas longas, certo? Porque dessa maneira, você objetiva mais ao que se deseja extrair da informação. Então, talvez precisar mais o enunciado e minimizar as alternativas, seria uma estratégia, tá bom? Então, mostra que, assim, todas as questões, elas podem ser aperfeiçoadas. Então, essa questão também, ela poderia ser aperfeiçoada, né? Às vezes, né, o nosso alunado, para sentir mais a contextualização, né, daquele conteúdo, precisa ver algo real. Então, quando a gente fala, pode haver um distúrbio que faz crescer pelo, né, mesmo em pacientes do sexo feminino. Então, não é uma exclusividade do masculino essa questão de fazer crescer pelo, né? Então, às vezes, tem que se mostrar, né, um caso mais raro, né, uma questão que mostre uma casuística real, algo que apareceu num Fantástico, né, num noticiário, né, embora fique cada vez menos corriqueiro, né, a acessibilidade à informação via TV aberta, né, todo mundo está muito conectado, vendo tudo já pela internet, mas às vezes questões que mostrem casos reais, casos que sejam publicitados e que identifiquem, né, os alunos consigam identificar aquele determinado conteúdo. Então, veja, aqui com um pouco menos de texto do que dos modelos anteriores, né, que utilizavam, né, 4 linhas, né, com o slide inteiro. Então, aqui, né, bem menores. Então, se a gente colocasse, por exemplo, por linha, daria mais ou menos uma linha, 2 linhas no máximo, então estaria mais de acordo, frente àquele modelo anterior, e que chama bastante atenção, né, uma manchete, assim, de vida real. Então, isso ajuda, né, a contextualizar o aluno frente a essa situação, o que poderia estar justificando, né? Então, não é só ele saber a matéria, né? Ele está analisando também, né, dentro de uma forma também método-cognitiva, o que é que poderia solucionar aquela questão, né? Então, uma sugestão assim bem válida trazer para a dimensão de casos reais. Por exemplo, quando você vai dar uma questão discursiva, para a gente também não falar só sobre os objetivos. Então, você fala que o conhecimento da fisiologia celular é importante em tempos da Covid, para compreender que agentes patogênicos ao corpo humano precisam ultrapassar barreiras biológicas. Faça uma resenha sobre a membrana celular eucariota, citando sua estrutura, composição e múltiplas atividades funcionais, para garantia da homeostase corporal. Então, veja, às vezes contextualizar a um caso real, né, como o Covid, é importante, mas tome cuidado, né? Veja se a turma está preparada para esse conhecimento, né? Que às vezes você quer introduzir com matemática, mas na verdade você distrai para outra vertente. Então, muitos alunos às vezes leem Covid, né? Fazem tipo assim uma leitura do tipo screening, né? Uma varredura, e eles pensam que eles têm que falar sobre Covid, embora a instrução de fazer uma resenha sobre a membrana celular seja bem clara. Vocês estão entendendo? Então, cuidado com as introduções que às vezes a gente faz dentro da temática, para que a gente não incorra num chamado distrator. A questão não é sobre o Covid. E dentro dessas questões, por exemplo, a interpretação do texto, as questões discursivas, né? A ortografia é importante, né? O poder de síntese, já que você coloca, né, que o máximo de 10 linhas que o aluno tem para desenvolver aquela questão, né? A capacidade, né, de ele acessar o conteúdo, né, e ele ter coerência na hora dele demonstrar aquele conteúdo, né? Então, se ele vai citar, por exemplo, né, a composição da membrana, ele vai ter que falar, né, sobre os lipídios, quais são as 3 classes dos lipídios, né, as proteínas, os glicídios, o glicocálice, né? E aí ele vai ter que fazer uma relação, né? Aonde é que se situa na membrana, né? Ele não pode ter assim uma incoerência, por exemplo, né, de uma frase
aí ele não termina a frase, aí ele começa, e os glicídios estão presentes no núcleo da célula. Ué, mas qual é a coerência? Se o objetivo é falar, né? Não quer dizer que não existam as, né, riboses e desoxirriboses no núcleo. Mas o objetivo da questão é ver o quê? O glicocálice dentro desse domínio específico membranar. Vocês estão percebendo? Então, a gente tem que avaliar a coerência de tudo isso. Não basta, né, tá meio certo, né, falou, né, que tem aquele carboidrato, mas aí você vê que é totalmente descontextualizada a questão. Então, muito cuidado, tanto da parte do educador, em fazer uma historinha muito grande, né, até maior do que se propõe a questão, né, embora às vezes isso seja necessário, e ao mesmo tempo no ato de corrigir, né, na hora de você avaliar, se destoou muito frente àquela pergunta norteadora que foi a base da sua intencionalidade pedagógica, tá bom? Então você tem que pensar sempre o que eu quero que o aluno responda com essa questão, né? Idealmente, sempre ter pré-preparado um espelho, né, dessa questão para você usar como um gabarito, para caso o aluno não entenda, você possa contextualizar. Não, era requerido nessa questão que se soubesse sobre esse elemento, se discutisse sobre essa e essa composição, se falasse minimamente sobre essa e essa atividade funcional. Tá bom? Bom, questões que envolvem, por exemplo, tabulações, né, dados, né, que vão sendo interpretados, né, como um número-chave e que depois se somam, né? Isso também seria um recurso, né, mais próximo, né, de uma metalinguagem, aonde você deveria saber a resposta e você também estaria classificando a alternativa, né? Ou seja, a soma, né? Então, você teria que nominalmente identificar e matematicamente também achar um resultado matemático coerente com a determinada questão. Então, esse tipo de prova, dependendo da área, se for uma área de ciências exatas, por exemplo, eles vão fazer isso rapidinho, né? Porque eles estão fazendo cálculo matemático a todo momento, né? Se for uma área de humanas, por exemplo, eu dou aula para uma área essencialmente da saúde, uma área que tem uma transversalidade com a ciência da saúde, mas é humanas, mais propriamente, né? Que seria no caso do curso da odontologia e da psicologia. Então, quando eu já testei esse tipo de modelagem para odontologia, funciona muito bem, para psicologia, às vezes eu tenho que modular, que não funciona tão bem, que o problema, às vezes, é esse dimensionamento do cálculo, isso confunde, né? Então, às vezes, pelo contato do tipo de questão também, certo? Então, você não pode dar metade de uma prova, por exemplo, uma parte objetiva, que se tivesse a parte objetiva 10 questões, né, valendo meio ponto, você não poderia dar das 10 questões, né, 5 questões dessa, né? Você dá uma dessa, no máximo. Vocês estão percebendo? Então, a gente tem que ter essa coerência, porque senão, né, vai ter essa dificuldade de achar as questões, aí de você somar, né? Então, parece que você vai ter que estar traduzindo a todo momento, né? E complexando cada vez mais se chegar à alternativa à resposta. Então, considere se há tempo de prova disponível. Considere a abordagem do tipo de curso que você esteja tateando. Existem questões, olha lá, uma questão que você dá um texto, né? Você trabalha bem a parte de enunciado de texto, você trabalha, né, ainda, né, em afirmações, né, com base nas informações apresentadas, avalie, né, as afirmativas, né? Então, tem a afirmativa 1, e aí você tem o porquê afirmativa 2. Então, tem questão que engloba saber a resposta e classificar alternativas de acordo com aquela comparação. Do tipo, essa segunda questão justifica a primeira justifica a segunda não justifica a primeira, né? Então, isso também avalia, inclui
né, dentro daquele domínio de metalinguagem, esse tom analítico, né? Então, um tom mais avançado que simplesmente você só citar, né? Não é papum, tipo, a resposta correta é essa. Não, você tem que analisar a inferência entre essa condição e essa condição, né? Então, seria, assim, um tipo de pergunta desejável, mas como a anterior, né, em termos assim de tabela, né, de número por somatório, você deveria ponderar se haveria um tempo disponível de prova, né? Então não seria válido transformar a maior parte das questões com esse modelo, que o aluno não teria condição de responder. Então se sorteia diferentes tipos de questões como essa, sendo que de 10, uma poderia ser desse tipo, tá bom? Mas nunca a maioria desse tipo, tal como do tipo anterior que eu mostrei para vocês. E também pensando dentro daqueles princípios, né, de Freire, Paulo Freire, no ensino de jovens e adultos, né, nos EJAs, né, que usam muito esse princípio da alfabetização, né? Então, a temática freiriana, ela é bem transversal para a educação básica e superior, mas ele versava muito na educação, né, básica, que pressupõe o quê? A alfabetização, né? Então, primeiro, o indivíduo tem que saber ler, tem que saber fazer cálculos matemáticos básicos, né? Para ele realmente estar alfabetizado, né? Para ele ter um domínio linguístico mínimo. Então, dentro desse domínio linguístico, a fase da investigação era a primeira, né? Que envolvia vocabularização, então identificar os vocábulos mais corriqueiros, por exemplo, dos trabalhadores rurais, né? E indivíduos já adultos que estavam se alfabetizando, né? Para depois passar para a fase da tematização, né? Escolher de 20 a 30 vocábulos de maior frequência, e aí criar situações embasadas em temas específicos de desejo da aprendizagem, ou seja, cálculos matemáticos, abecedário e tudo mais. E aí, a partir dessa tematização, se pensar na problematização, né? Ou seja, situações reais que eles estariam tentando resolver, tá? Então, o método freiriano, ele é bem simples, ele tem, assim, 3 pontos, e essa questão da palavra, dos termos conhecidos ou desconhecidos, né, sendo esclarecidos, vão ter tudo a ver com metodologias de ensino-aprendizagem. Então, mesmo nós que já estamos alfabetizados aí há décadas, e quando formos falar sobre métodos de ensino-aprendizagem, existem porções especiais, né, da problematização, do PPL, que revigoram essa necessidade da gente calibrar se existe algum termo que não seja de conhecimento, né? Então é importante a gente trabalhar nessa questão dos vocábulos. E assim como o Zubel também comentou, né, nos seus princípios, né, de aprendizagem significativa, se lembra? Ele comentou sobre a terminologia do facilitador, do aprendiz, a importância de você acessar esse conhecimento, né, do alunado na forma dos sucessores, para você estabelecer quais seriam os subsucessores, né, para facilitar o aprendizado. Então, aqui eu estou compartilhando com vocês, por exemplo, uma questão que eu fiz para uma aula de fisiologia geral, que é um tema um pouco mais complicado, para um curso que não é primariamente da área de saúde, que seria o curso da psicologia, para se entender melhor, né, como é que se faria, né, a digestão frente ao jabá e ao girimum. Então, quanto a carne, uma proteína, quanto, né, a um tubérculo, né? Então, a porção mais glicídica. Então, vejam como, às vezes, a gente trazendo um pouco a regionalidade, a localidade, a gente consegue transformar uma questão que seria chata, enfadonha, de um tema por si complexo, para um curso que não tem tanta familiaridade, mas que precisa, né, parafraseando, né, digerir esse conhecimento de uma maneira mais fluida. Então, aqui dentro de uma estrutura ou outra, dentro de uma metodologia que a gente vai comentar mais à frente, que é a aprendizagem baseada em equipes, e que também valoriza esse princípio significativo, né, como um eixo de sustentação
dessa metodologia ativa. Então, vocês percebem que tem como a gente dar conteúdos, às vezes, chatos e difíceis, como eu já tive de uma facilitadora minha, em conteúdos que podem ser mais facilmente capturáveis, interpretáveis, tá? Então, a linguagem é muito importante, tá, gente? É lógico que, entendendo como linguagem, a gente excetua linguagens chulas, a gente não vai colocar um palavrão, certo? A gente não vai colocar, né, por estar contextualizando a um lado real, né, uma música que esteja falando, por exemplo, palavrão. Aí a gente não está realmente contribuindo com o processo educativo, né? Então a gente também tem que ter limitações, né, éticas, né, nesse sentido, ou que gerem vexame, ou que gerem assim rostos, né, de criminosos, né, enfim, né, a gente tem que ter também uma bioética imersa dentro desse nosso fazer educativo, né? Tudo tem um propósito. Eu utilizei a única imagem de face que eu utilizei, percebo, que foi daquela influenciadora, que ela gosta de assim se apresentar, né, com a barba, né? Então, no caso, a influenciadora que ela ganha o pão dela por meio dessas mediações de redes sociais, mas vejo que assim apresentar rostos, né, sátiras, pessoalidades também não seriam muito adequadas, tá bom? Então, uma linguagem compreensível, não viciada, né, em dificuldade de interpretações, né? Então, ao invés de colocar um obnubilado, né, no enunciado, por que você não fala, né? É algo que seja obscuro, né? Algo que não seja entendido plenamente. Então, se a gente facilitar, ao invés de ter uma linguagem dita como prolixa, né, difícil de compreensão, né, embora a língua portuguesa seja muito rica, né, em todas as suas especificações, mas a gente tem que não complicar o aluno a ponto dele não entender o enunciado e não saber como responder a questão, certo? Então, utilizar tanto os verbos apropriados de acordo com as dimensões de Bloom, como o texto corrido de uma maneira mais atual, né? A gente não vai falar a língua portuguesa de 100 anos atrás, porque senão a gente não vai estar contextualizando para a nossa vida atual, tá bom? Então, além dessas questões, né, e além do dia de prova, da avaliação, eu posso avaliar o aluno de outras formas? A resposta seria sim. Então, todas essas 10 questões, como eu mostrei para vocês, elas mais ou menos estão dentro de uma configuração de uma avaliação dita como somativa. O que é somativa? Vem do radical soma, né? Então, elas teriam um princípio de atribuir-se uma pontuação e essa pontuação somar para constituir a nota, né, dentro do critério de avaliação institucional, que geralmente é nota e frequência, certo? Então, a maior parte das avaliações são somativas. Por vezes, mas muito raramente, é que são avaliadas de forma diagnóstica, né, e de forma formativa, né, os alunos. E quais seriam essas diferenças? A avaliação diagnóstica, como eu vou mostrar para vocês, geralmente ela é feita de forma preliminar à consecução de atos educacionais. Então, geralmente, no começo do período, é realizada uma avaliação diagnóstica para ver o perfil de alunos, os estilos de alunos, ou o que eles... o conhecimento retido, né? O conhecimento consolidado do semestre anterior, né, quando você tem disciplinas que mais ou menos, né, vão se encadeando umas a outras, por exemplo, concepção do ser humano 1, concepção do ser humano 2, né? Então, na 2 você vê o que eles ainda lembram da 1, pode ser feito dessa maneira, né? Ou apenas os estilos de aprendizagem desses alunos. E a avaliação formativa é uma avaliação que você pode fazer ao longo também de todo o processo, né? Às vezes não tem uma necessidade maior de dar uma pontuação, de fazer aquele aluno ter a nota para ele poder passar, mas avaliam às vezes o caráter atitudinal dos alunos,
prosseguimento das atividades, funciona como se fosse um teste, né, de qualidade interna, né, da disciplina, para que aí o professor saiba, não, então essa atividade aqui está dando super bacana, vamos sempre estar fazendo, essa atividade aqui não dá para dar dentro desse contexto educacional, entendem? Então, aí, como exemplos dessas atividades diagnóstica, avaliação diagnóstica e avaliação formativa, a avaliação diagnóstica eu fiz com vocês, né? Sem vocês perceberem, né? Que é para saber justamente, né, os perfis visual, auditivo, leitura escrita, sinestésico. Então, é um modelo. O MBTI poderia ser outro modelo? Poderia ser outro modelo. Como eu disse, a avaliação diagnóstica é feita, às vezes, como teste de progressão. Quando o estudante de medicina ele está indo para o internato. Então, antes dele botar o pé lá no hospital, os professores querem saber se ele realmente tem condição condição dentro dos domínios pré, trans e pós-atendimento, dele estar lá atendendo o paciente real. Então, é importante fazer essa avaliação diagnóstica também. Às vezes, ela não vai servir de nota dentro de uma disciplina, mas ela vai servir exatamente para fazer essa calibração, né? E se o resultado não for muito positivo, então tem como a gente estar trabalhando desde cedo com os alunos, né? Não deixando apenas o semestre finalizar e aí o aluno fica, né, de recuperação reprovado. Não. Então, a avaliação diagnóstica ela pode ser feita a qualquer momento, né, de acordo com a necessidade educativa. Não necessariamente ela vai reverter numa pontuação. A avaliação formativa, ora, ela pode ser apenas também como a diagnóstica, para ter essa visão geral do processo educacional. Às vezes, ela pode servir como uma forma de pontuação também, né, em termos assim de valorização do aluno, porque assim como há professores que fetichizam a nota, também há alunos que fetichizam a nota. Então, eu vou fazer isso? Vale ponto? Não, então não quero nem saber. Esse vídeo aqui, assistir o vídeo vale ponto? Não, então não vou assistir o vídeo. Funciona assim, a gente sabe que é assim, né? Mas não deveria ser assim, porque se for assim, a gente está diante de alunos, diferente de estudantes, né? Eu costumo falar em todas as minhas aulas, às vezes escapole um aluno, mas normalmente eu uso a terminologia estudante, porque tem diferença, né? Então, aluno, né, pelo radical, né, luno vem de lumine, luz, né? Então, pela prefixação a, eu teria o quê? Um indivíduo não dotado de luz. Então, o professor viria com essa luz, né, como se fosse com um candelabro para clarificar, né, uma mente em trevas, né, como se fosse uma alegoria da caverna, né, de Platão. Mas não seria esse o caso, né? Seria o caso, né, de estudantes, ou seja, aqueles que estão imbuídos do estudo. Então, eles estão estudando ativamente para que eles conheçam tudo que eles precisam, pratiquem e sejam, por fim, avaliados para futuras condições de aprendizagem, tá certo? Futuros desafios. Então, a avaliação formativa, ela tanto pode ter um princípio em que ela vale a nota, quanto ela não vale a nota. Por exemplo, no mestrado, eu sempre utilizei como uma forma de avaliação, mas pensando que a gente tinha mais formas de interagir, mais metacognições em trabalho, que a gente online não tem. Então, a gente não tem, né, como eu tinha lá o quadro, ia fazendo um design thinking com todos os alunos, construindo com os alunos, e sempre era bem bacana, porque a gente sempre via que, mais ou menos, tinha-se um conjunto de ideias próximas que permeavam esse processo, né? Os registros individuais que fazem parte desse processo, né? Os registros coletivos, ou seja, interações aqui, né? Lembrando, tá, gente, que vocês têm a tarefa, né, de construir, né, uma dinâmica, né, uma teatralização de como é ser professor em tempos de pandemia, né? Nessa época, alguns dos alunos já egressos, que alguns de vocês conhecem aqui de rosto, de contribuição do laboratório, foram aqui alunos da disciplina e interagiram, né? Desde propostas
positivas, até propostas um pouco mais maléficas, né? Vocês estão vendo aí os aditivos, os chifrinhos aí, alguns colegas. Mas aí eles quiseram mostrar, né, de diferentes formas, né, como ser bom professor e mau professor, né, como parâmetro, né? Então fica aí uma dica para vocês. Então vejam, né, todos esses construtos que são importantes para ao final você ver, puxa vida, eu vi que tem normas, tem necessidade de planejamento, tem necessidade de avaliação, tem práticas que envolvem metodologias ativas, que já a gente já vai comentar sobre elas, né? Que são várias para pequenos grupos e grandes grupos. Então, é uma forma de você, pelo portfólio, usar princípios de metalinguagem, de metacognição, dos mais diversos formatos, para que você também, além de você registrar tudo o que foi feito, né, como o professor passou, o que o grupo realizou, qual é a sua impressão? Porque quando a gente fala de portfólio, tem alguns portfólios que não são tão bem elaborados que você joga apenas a descrição do que foi realizado. Ok, é uma das funções do portfólio, mas a função maior até do portfólio, juntando todos esses elementos do que o professor deu, o que você fez, o que os alunos fizeram, é a sua interpretação disso. Então, você interpreta, por exemplo, que uma dinâmica, né, com pequenos grupos, né, como essa primeira imagem aqui que está sendo demonstrada, aonde você tem todos no mesmo patamar, o facilitador, os alunos, uma interação direta, né, os pontos positivos, os pontos a melhorar, né? Então, essa configuração estaria melhor do que uma posição ditatorial, né, de um professor dentro de uma aula tradicional. Então, vejam que a sua própria interpretação da sua vivência é o mais importante do portfólio, né? Então, também seria uma avaliação formativa de suma importância, considerando nós que estamos tateando esse assunto que eu acho belíssimo, que é a didática do ensino superior, chamada em outras instituições como docência do ensino superior ou desenvolvimento docente no ensino superior, tá certo? Então, o portfólio, ele soma esses registros com um pouco da sua pessoalidade também. Por exemplo, na Faculdade de Medicina e de Odontologia, é bem utilizado no cenário da saúde coletiva, que você tem acesso à comunidade, você visita territórios, você puxa histórico de vida de família, aí você tem contexto de foto, às vezes, o registro do sabão que você viu a família produzir com o resto, né, de óleo de cozinha, e aí você vê, né, as dificuldades, as facilidades socioeconômicas de uma família vulnerável que precisa do SUS, e aí você pode elocubrar uma série de apontamentos importantes na sua formação, né? Que, como diz lá as diretrizes curriculares, né, de todos os cursos, se supõe ser crítica, reflexiva, humanística, certo? Então, todos esses teores alinhavados com conhecimentos, habilidades e atitudes, né, acabam encerrando uma avaliação de forma apropriada. Então, gente, eu acredito que tenha sido contributivo esse material que eu preparei especialmente para a turma de vocês. A gente não se encontra sincronamente, né, na atividade da segunda-feira, do dia 26, mas mais à frente a gente já bate um papo sobre todas essas temáticas, coincidindo com a semana que eu vou postar a primeira leva de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, tá bom? Então, a gente sempre faz essa pactuação, tendo as aulas assistidas, registradas e disponibilizadas no SIGA, e na seguinte, a gente discute sobre as temáticas, tá bem, gente? Então, depois dessa boa viagem, eu espero que vocês tenham registrado as dúvidas, para a gente poder discutir no nosso próximo encontro presencial, que já eu estou de volta, tá bom? Um beijo, boa semana, tudo de bom. Tchau, tchau.